O destaque em física apresenta uma pesquisa muito interessante feita por cientistas da USP que realizaram um estudo que quebra uma regra antiga da física dos materiais. Pela primeira vez, ficou claro que o choque entre elétrons, que antes se acreditava irrelevante para a resistividade elétrica em sistemas bidimensionais, tem um papel decisivo em materiais de Dirac, como é o grafeno e, por exemplo, o poço quântico de telureto de mercúrio, que foi utilizado nessa pesquisa. E isso muda a nossa compreensão sobre como os elétrons fluem nesses materiais e abre novas perspectivas e desafios para a nanotecnologia, a computação quântica e a eletrônica do futuro. E por isso estamos hoje com o cientista Gennady Gusev, que é professor de física da USP. Antes de tudo, professor, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o senhor, né? O senhor está no Brasil desde 2001, né? Na verdade, em 1998, né? Ah, Só olha só. foi trocado como professor. Então, Aham, meu nome é Gennady Guzer, né? Eu sou professor da Instituto da Física da Universidade de São Paulo, Departamento de Materiais e Mecânica. A aham, minha área de pesquisa é física de semicondutores, transporte quântico em sistemas nanoestruturados, como os fios quânticos, poços quânticos, pontos quânticos, materiais mais avançados, como grafeno, como os isolantes topológicos, né? Então, eu uso temperatura baixa, como 4 Kelvin, temperatura de hélio líquido, também os campos magnéticos altos, até 9 Tesla, etc, etc. Então, aham. a nossa pesquisa está focada nas propriedades de transporte, sistemas avançados. Então, como a gente sabe, né, nossos computadores se tornam mais poderosos, né, mais eficazes, né, mais rápidos, né, mas precisamos, sabemos também que esses computadores são baseados no silício, né, e já chegamos na limite. Então, precisamos procurar, buscar os materiais novos que permitem construir os dispositivos mais rápidos ainda. Então, essa tarefa é a nossa pesquisa. Então, É, ponto crucial, ponto inicial desse caso, né, aham, do transporte eletrônico, condutividade. Então, nesse caso, tem visão antiga, né, modelo antigo, que é o modelo de Drude, que consideram partículas, elétrons como partículas mesmo, né, não é como as ondas, né, então, partículas clássicas, que colidem como os vários defeitos, né, impurezas, fônons, né, que é alguns as agitações coletivas da rede cristalina nos condutores, né? Então, e nesse caso, essas colisões criam resistividades, né? Então, e por isso, né, ah, todas essas colisões, né, que determinam resistividades. Agora você me pode perguntar, e as colisões entre os elétrons, né? aham. Também, Professor, acho que, em primeiro lugar, é interessante o senhor comentar rapidamente sobre a diferença entre resistência e resistividade, né? E é interessante essa diferença, certo, né? Aham, certo. Então, a gente sabe que nós estamos, né, em colegiais, né, nas escolas, né, que lei de Ohm, né? Lei de Ohm, a gente sempre está chamando vir, V, que é tensão, que é queda de tensão nos resistor, igual proporcional carente, que passa da resistência, e um valor chamado resistência, R maiúsculo, né? Então, essa resistência depende do tamanho da fio de condutor, né? Por exemplo, proporcional ao comprimento do fio. Se você pega fio mais longo, a lei de Ohm vai falar para vocês que a tensão vai cair maior, né? Tensão maior. Vir, então, R aumenta. Então, se você diminui também secção, diâmetro da fio, também né, a resistência pode aumentar. Então, mas nós temos também resistividade, que na verdade é um valor intrínseco, né, que depende somente da propriedades intrínsecas da material, como concentração dos elétrons, né, como mais importante, do tempo de relaxação, né, tempo de colisões. Então, por isso, colisões entre as partículas é muito importante, né, se a gente considera essas colisões, colisões mais intensas, claro que pode criar maior resistência, né? Então, e resistividade também. Então, se a gente não quer falar sobre os tamanhos da nosso fio, comprimento e diâmetro, né? A gente só
podemos focar somente na resistividade. Então, a resistividade é a propriedade intrínseca do condutor. E Então, no professor, modelo Drude, ele prevê o comportamento dos elétrons, né, esse comportamento depende da concentração e depende do tempo de colisões. Mas colisões somente com defeitos, com impurezas, com fônons e com vários defeitos da rede cristalina. Agora, então, a próxima pergunta, claro que sim, o senhor me explicou. interações entre os elétrons Isso se é. Aham. contribuem na resistência, na resistividade? Então, pergunta que não. Por quê? Porque, na verdade, se a gente considera colisões entre os elétrons, né, os dois elétrons, essas colisões, claro que elétrons obedecem à lei de conservação de energia e conservação de momento. Então, e nas materiais convencionais, materiais tradicionais, como o silício, né, que transistores são os transistores baseados no silício, né, ah, ah, nós temos relações entre energia e momento, ou impulso, né, que chega a lei parabólico. E é igual a P quadrado sobre 2M, onde M é a massa efetiva da elétron, né? Então, nesse caso, né, interessante que esse sistema chamado sistema invariante de Galileu. Por quê? Porque, na verdade, o momento total do sistema se conserva. O momento total não altera. Então, a visão geral do princípio de Galileu, né, a gente sabe isso, né, que, na verdade, todas as leis de física não dependem da sistema dos coordenados, né, da referencial. Então, nesse caso, por exemplo, né, se a gente tem um sistema parabólico, né, sistemas com energia que depende do momento parabólico, podemos achar, por exemplo, um referencial onde o momento total do sistema é igual a zero. Por exemplo, isso é chamado centro de massa. Então, se alguém lembra disso, né, no centro de massa, o momento total é igual a zero. Isso que significa? Significa que colisões não importa para o sistema invariante de Galileu. Colisões não muda o momento total, porque podemos achar uma referencial onde o momento total é igual a zero. Então, esse é um resultado que de sistemas parabólicos, como sistemas como energia de dispersão parabólica, momento total não altera pelas colisões. Então, interações entre os elétrons não contribuem na resistividade. E isso é muito bom, porque nesse caso, a condutividade ou resistividade não depende da temperatura, porque as colisões como impurezas, por exemplo, não dependem da temperatura. Colisões como fônons depende pouco, né? Então, nesse caso, é claro que nós precisamos levar em conta esse comportamento dos elétrons em sistemas tradicionais. E agora, se a gente quer substituir silício, nos transistores, né? Sempre está buscando, né? Nós buscamos sistemas diferentes da silício, né? Para aumentar a frequência dos nossos processadores, né? Para diminuir a dissipação de energia, consumo de energia. Então, já achamos alguns candidatos para isso, né? Um candidato número muito promissor é grafeno. A gente sabe que grafeno ganhou o prêmio Nobel, né? Foi descoberto pelos pesquisadores russos, né? Já há muito tempo atrás, né? Então, e grafeno que tem diferença entre os materiais convencionais, né, tradicionais, e materiais de silício, por exemplo, os condutores tradicionais, né? Essa diferença é que o espectro agora é linear. Partícula elétron dentro de grafeno é uma partícula de Dirac. Então, ela possui um espectro linear como fóton, né? Como fóton. Então, energia é proporcional ao momento, não proporcional ao quadrado do momento, mas proporcional linear, né? Ou seja, dependência linear, proporcional do momento somente. Então, nesse caso, já não posso falar sobre massa efetiva, né? Lembra que posso dar energia em materiais tradicionais parabólico, né? Depende de massa efetiva, mas agora não tem massa efetiva. Então, já não posso introduzir centro de massa, porque não tem massa, não posso introduzir centro de massa. Então, essa é uma quebra da invariância de Galileu, porque se não tem mais centro de massa, como posso falar sobre centro de massa? Então, agora já tem que mudar a regra de jogo, mudar comportamento, né? Como comportamento de elétrons, agora a gente tem que levar em conta essa regra, nova regra.
Então, essa nova regra, claro que elétrons colidem e eles obedecem a lei de conservação de energia e conservação do momento, com certeza, isso não tem problema. Mas agora já não posso achar referencial como centro de massa, né, onde o momento total é igual a zero. Então, nesse caso, colisões contribuem na resistividade do sistema. Então, esses sistemas chamados que não invariante Galileu. Então, essa nova regra de jogo que tem que levar em conta e tem que sempre considerar na construção dos novos dispositivos. E agora, o resultado que essas colisões, na verdade, que contribuem agora na resistência, depende da temperatura, e depende da temperatura como T quadrado. Então, resistência agora já depende como T quadrado, então, e precisamos, na construção das novas gerações de dispositivos quânticos, dispositivos transistores, por exemplo, já tem que considerar esse momento. Esse momento pode ser a vantagem ou desvantagem, A vantagem porque agora posso construir, por exemplo, alguns sensores temperatura, por exemplo, muito sensíveis, porque essa resistência depende da temperatura como T quadrado, já posso incluir tudo isso na desenho, na design da novos dispositivos, por exemplo, processadores de silício, você sabe que os processadores parecem uma placa quente, Se você abrir o computador uma vez, e viu, colocou dedos acima desse processador, você pode sentir que é um processador muito quente, calor, Às vezes, nos computadores velhos, mais antigos, temos ventiladores, que pode esfriar esse processador, porque senão pode queimar. Então, por isso, agora já podemos, se a gente vai construir dispositivos eletrônicos na base de grafeno, por exemplo, podemos usar transistor como já sensor da temperatura, Então, nesse caso, o processador, na verdade, depende como ele funciona. Ele funciona, a temperatura pode ser não homogênea, Alguns lugares do processador mais quentes, outros mais frios, Então, nesse caso, se você tem transistor como sensor da temperatura, ele funciona como sensor de temperatura, porque ele depende da temperatura T quadrada, já pode determinar a temperatura local do processador, Uma parte do processador mais quente, outra mais fria, então você já pode processar, pode fazer engenharia como controlar a temperatura do processador das novas gerações de transistores, Então, essa pode ser uma vantagem. Desvantagem que claro que se o processador funciona na ampla intervalo de temperatura, você tem que levar isso em conta, porque resistência e resistividade da transistor já depende muito da temperatura e nós precisamos levar isso em conta na desenvolvimento, das novas gerações desses transistores, dispositivos novos, Falando Então, assim, perdão. então, nosso trabalho diz que precisam mudar regras de jogo para dispositivos como espectro linear, como espectro de Dirac, E nós estudamos não grafeno, nós estudamos outros sistemas chamados teoria do Mercúrio. Teoria do Mercúrio também é sistema que possui espectro de elétrons linear, Por que nós estudamos esse sistema? Porque, na verdade, eu trabalho junto com colaboradores da Rússia, que produzem essas amostras, A amostra de grafeno também é difícil de produzir, A gente sabe que só com alta mobilidade, grafeno com alta mobilidade, você tem que usar tecnologia muito, muito avançada e somente poucos lugares do mundo que têm essa tecnologia e, infelizmente, no Brasil ainda não tem também. Essa tecnologia ainda está no início somente, Então, A precisam experiência foi acelerar um feita na pouco essa. Rússia. A Então, nosso experiência, trabalho pode dar um impacto, para essa tecnologia, para pensar um pouco mais como a gente pode usar esses materiais novos, nas gerações de novos transistores, a pesquisa foi feita na Rússia, professor. O material telureto de mercúrio foi feito em laboratório lá na Foi Rússia. feito no laboratório da Rússia, porque é material muito raro. No mundo inteiro, existe somente dois laboratórios onde pode crescer essas amostras. Isso
Uma laboratório de Würzburg, e outro da Novosibirsk, né? Então, na verdade, isso é coisa também, na grafeno com alta mobilidade pode ser produzido somente também, eu posso, não sei, contar três, quatro, cinco, talvez, laboratórios do mundo, né? Claro que o laboratório de MIT, Harvard, né? Tem vários laboratórios das laboratórios avançados, né? Universidades avançadas, onde podemos buscar esses dispositivos. Claro que o Instituto de Manchester, diretor que foi criado para desenvolver essa tecnologia de grafeno, né? Então, Manchester tem Instituto de Grafeno, São Paulo também tem um Instituto de Grafeno, sabe? Nós sabemos isso, né? Que é da Mackenzie, né? Universidade de Mackenzie. Mas lá mantém ainda amostras com alta mobilidade, pessoas lá são focalizadas desenvolvimento das grafeno como na ótica, não é como dispositivo eletrônico. E professor, Então, ouvindo o senhor falar, eu estou lembrando da válvula. A válvula foi substituída pelo transistor e agora o não foi tempo. transistor pode ser substituído pelo grafeno ou pelo telureto. Então, Telurido, não sei. Telurido, acho que isso é só um exemplo da sistema com espectro linear, mas na produção comum, né, da produção desses transistores, acho que é muito caro, né? Essa tecnologia é caro e essa tecnologia serve somente para os detectores luz infravermelha, né? Então, por isso foi desenvolvido lá, né, no Sibirsk, essa tecnologia não é para dispositivos como dispositivos eletrônicos, só da ótica também, né, detectores, mas a gente utiliza isso também na estudo do transporte quântico. Por exemplo, a telúrido de mercúrio é um exemplo, um candidato muito bom, né? Acho que foi descoberto lá um dos sistemas chamados isolantes topológicos também, né? Que pode ganhar prêmio Nobel nos próximos anos, né? Porque esse sistema também é muito novo. Infelizmente, não posso entrar nos detalhes, porque nosso trabalho não é sobre transporte quântico em isolantes topológicos, mas nós estudamos outra propriedade desse sistema, espectro de Dirac linear, e como espalhamento elétron-elétron contribuem na resistência, né, na resistividade. legal. O senhor gostaria de acrescentar mais uma informação sobre essa pesquisa? De pesquisa da isolante topológico, né? Não, se o senhor gostaria de acrescentar mais uma informação sobre a pesquisa que o senhor participou do, do Teloreto? Não, acho que Aham. não quero entrar também em muito detalhes, né? Porque detalhes agora já pessoas vão ficar um pouco mais assustado desses temas, né? Então, detalhes sempre não Muito importa. obrigado, então, Importa professor. em geral. Muito obrigado pela entrevista e o link para a pesquisa científica estará aqui na descrição desse vídeo do YouTube, do canal da SPF no YouTube. Muito obrigado, professor. Muito Parabéns obrigado pelo convite para o senhor e e para a equipe pela pesquisa. obrigado.